Olá a todas, todos e todes que estão presentes aqui nessa partilha. Eu sou Felipe Alves, artista visual do Cariri cearense. Trabalho como pesquisador de arte e cultura popular. E hoje eu vim aqui contar um pouco sobre o meu processo de pesquisa, que surge a partir de uma investigação acerca da ocupação humana na região do Cariri. E o título da pesquisa é Do Rupestre ao Remix Contemporâneo. Essa pesquisa, ela busca dialogar, né, sobre esse acervo iconográfico que é encontrado no sítio arqueológico de Santa Fé, que fica na cidade de Crato. É uma grande representação indígena que a gente tem enquanto potência para a região do Cariri, para o cenário da arte rupestre de todo o Brasil e do mundo, por demonstrar características que não são encontradas, né, em diversos sítios arqueológicos percorridos em outras regiões do Brasil, da Espanha e até de diversos países da Europa. E essa pesquisa ela vem surgindo a partir de um sonho, né, de infância, de quando eu visitava esse sítio arqueológico que fica no Crato, que é um abrigo rupestre na encosta da Chapada do Araripe, e sempre foi me chamando a atenção a forma que os índios eles representavam aqueles grafismos, né, aquelas gravuras, e aí eu ficava pensando em trazer aquilo para o papel. Então a pesquisa ela surge dessa necessidade de projetar, né, esses grafismos para a comunidade, para que as pessoas possam ter acesso à representatividade que o sítio traz, e também, né, para reinterpretá-los na contemporaneidade através das artes visuais. Então é uma pesquisa que une a ciência, né, através da arqueologia e das artes visuais. E aí, na primeira etapa desse processo, foi feita uma catalogação no sítio arqueológico da iconografia por meio das gravuras pintadas, e foram identificadas 59 gravuras. Então, a partir dessa identificação, junto com a equipe arqueológica, a gente foi indo para o sítio para fazer esse estudo, para entender, né, quais as técnicas que eles utilizaram, quais os pigmentos, né, que eles captaram, né, da natureza, porque eram todos pigmentos naturais. Então eles extraíam das próprias pedras, utilizavam também aglutinantes para criarem aquela cor que está lá representada naquela gravura pintada. E também é um estudo sobre essas ferramentas, né, quais as ferramentas que eles utilizavam. A gente organizou esses grafismos divididos em painéis para entender também como isso se deu. E aí esse primeiro momento da pesquisa foi mais esse ato investigativo, né, de ir para o sítio em diferentes situações climáticas para perceber como esses grafismos eles se apresentavam. E aí eu parto de um conceito, né, bem presente nas artes visuais e bem presente desde o descobrimento do Brasil, que é o conceito naturalista, né, que é quando vem várias pessoas, né, fazerem expedições no Brasil por volta de 1500, e enfim, até hoje a gente tem expedições naturalistas, e o naturalismo ele está centrado dentro de uma técnica que é de você desenvolver o olhar, né, a partir daquilo que você está vendo, e a partir disso tentar uma representatividade. Então, de primeiro momento, eu não optei por utilizar programas, né, de computador para fazer esses desenhos. Eu optei por essa técnica de desenhar a partir do olhar. E aí foi bastante interessante perceber, né, a diferença que a proporção do desenho ia se tornando ao longo dos tempos, e esse processo de comparação, né, de ir várias vezes no sítio para chegar o mais próximo possível da representação. E aí teve uma formação, né, que eu tive dentro do Instituto de Arqueologia do Cariri, doutora Rosiana Lima Verde, que fica em Nova Olinda, que foi bastante interessante, né, para entender também esses processos e metodologias que estão centrados dentro da arqueologia, porque eu acho importante
quando a gente vai pesquisar um sítio, um território, a gente agregar a ciência que estuda aquele espaço também para potencializar o nosso resultado. Então, o Instituto ele contribuiu bastante dentro disso. E aí eu fui visitando também teses, né, escritos, né, sobre isso, e fui meio que fazendo investigação sobre a ocupação humana, né, na região do Cariri, que se deu há mais de 3.100 anos. Então é bastante tempo, né, que esses povos ocuparam nosso território. A gente tem hoje uma grande representatividade, né, de pessoas que se denominam como cariris, e hoje a gente tem várias comunidades remanescentes. E é um território que é deles, né? Então eu iniciei essa pesquisa e essa investigação falando desse povo e também pedindo licença, né, a eles, porque de certa forma não é o meu lugar de fala. E aí o segundo momento da pesquisa, ele se dá a partir dessa reinterpretação que eu dou para os grafismos, quando eu começo a criar visualidades a partir disso. Então eu vou desenvolver diversos materiais, né, diversas criações artísticas, diversas obras dentro de diversos conceitos e poéticas que vão dialogar com essas cores que são presentes no sítio arqueológico e com esses grafismos, trazidos de uma forma completamente diferente do que ele foi apresentado no sítio, mas que tem uma base nele dentro do processo de criação. Então, de primeiro momento, né, como um resultado criativo, surge a coleção Santa Fé História Gravada no Tempo, que é uma coleção de camisas que a proposta é que as pessoas vistam, né, esse sítio arqueológico, vistam essa representatividade, e também foi um momento de arrecadar, né, recursos para a pesquisa, porque ela teve apoio da CAPES e de outras instituições, como a Fundação Casa Grande e o Centro de Artes, mas essa questão financeira também é bastante importante, né? Então, foi pensado dentro desse sentido essa coleção também. E aí, a partir disso, né, com a minha chegada na universidade, por volta de 2015, eu vou adentrando os espaços que a universidade oferece, principalmente no que se trata do ateliê de criação, e vou criando vários trabalhos, né, a partir desses grafismos. Então vão surgir obras que vão dialogar com a bidimensionalidade, com a tridimensionalidade. E aí, de princípio, nas obras de pintura, eu queria utilizar a tinta acrílica, mas no ateliê de pintura da universidade, né, eu fui apresentado os pigmentos naturais, que foi também uma grande descoberta para mim na época, porque eu não tinha uma ideia de que uma pedra ela poderia extrair uma cor e virar uma tinta, então foi bastante interessante e foi algo que combinou completamente com a pesquisa, né? De repente, eu trocar uma tinta acrílica, que é uma tinta totalmente industrializada, para utilizar um pigmento natural, que é uma técnica que, inclusive, possivelmente tenha sido feita pelo povo cariri há 3.100 anos naquele mesmo sítio arqueológico. Então, essa imersão nos ateliês criativos da universidade foi um momento de muitos encontros, né? Muitos encontros e partilhas entre os professores da Universidade Regional do Cariri, do Centro de Artes, e as técnicas, né, que estão presentes nas artes visuais. Então, eu passei por vários caminhos, como a pintura, a gravura, a escultura e a arte digital também. E aí, com essa junção de obras que surgiram a partir da pesquisa desse sítio, surge a necessidade de pensar algo para devolver para a comunidade como uma questão ética e social. Eu acho que a gente, como pesquisador, temos essa obrigação, né, de pesquisar, de beber daquela fonte, mas pensar também como vamos devolver, né, aquilo para as pessoas, como aquela informação ela vai chegar para a comunidade, como é que ela vai chegar para a universidade, para as escolas públicas, diante de um conhecimento de que as pessoas não têm noção da potência, né, muitas vezes, que o Cariri tem enquanto território, enquanto patrimônio, né, dentro das suas questões
materiais e imateriais, e principalmente nesse sentido do patrimônio histórico arqueológico. E aí a gente tem instituições hoje na região do Cariri, né, que trabalham bastante isso, essa conscientização da população, como o Instituto de Arqueologia do Cariri. E eu fui vendo, né, durante as formações, porque essa pesquisa resultou em várias oficinas, então quando eu ia para as escolas, eu ia percebendo que os alunos, eles não tinham uma dimensão de que aqui tinha um sítio arqueológico, no Crato, às vezes próximo à casa de alguém, e a pessoa não tinha noção. E eu fui vendo, né, também nesses livros didáticos e nesses materiais que são pensados pelos professores e pesquisadores, escritores, tem sempre essa noção da arqueologia tratada como algo da Europa, né? E quando vem para o Brasil, vem sempre o Piauí, a Serra da Capivara, então são coisas que já estão como figurinhas assim batidas, e acho que falta muito das escolas estarem trazendo, né, o que a gente tem enquanto potencial da nossa região para agregar isso ao conteúdo do aluno. E aí foi isso, a exposição ela surgiu justamente para isso, para trazer as escolas para a galeria de arte, né, sobre um projeto de mediação artística a partir das obras, mas também trazer a comunidade para ter esse debate. Então foi assim, para dizer estamos aqui e aí o que é que acontece a partir de agora. E aí junto com a exposição foram surgindo oficinas. E aí eu fui vendo que cada tipo de público recebia essas informações de uma forma completamente diferente. Então, no programa de iniciação à docência, quando eu estava na universidade, eu fiz uma oficina bem intensiva com jovens, crianças, né, que estavam participando. E aí a gente foi estudar desde a produção do pigmento natural até a produção artística. Já com crianças menores, né, eu fiz uma experiência na escola SEB, em São Paulo. E aí foi completamente diferente, porque a gente já foi pelo lado de estudar os aromas, as texturas, os cheiros. Então, dentro dessa produção do pigmento natural, a gente foi tendo conversa, porque tipo o café é uma coisa que está presente no nosso dia a dia. Então, a gente foi dialogando com as crianças se elas tinham alguém em casa que tomava café, o cheiro do açafrão, se era algum tempero utilizado na comida, e isso foi aproximando. E durante esse processo formativo, é bastante importante a gente também compreender o papel da criança, né, enquanto criadora e formadora de opinião. E aí eu fui com um plano pedagógico da oficina para acontecer, e esse plano acabou sendo totalmente desconstruído, porque eu acho que a gente também tem que percorrer o olhar das crianças. Então, a gente distribuiu um papel craft enorme na quadra da escola, e aí a proposta é que eles fizessem desenhos com as mãos, só que de repente eles quiseram utilizar também os pés, né, e todo o corpo como uma forma de expressão. E aí eu falei tudo bem, e foi bastante divertido. E aí, dentro dessa experiência com a criança, eu tirei essa importância, né, de ouvi-los diante do processo formativo enquanto educador, pesquisador de arte. Com os alunos da Universidade Federal do Ceará, a oficina aconteceu de forma bem mais intensiva, que aí a gente foi fazer um estudo sobre arte rupestre no Brasil, no Ceará, até chegar no Cariri. A partir disso, a gente fez uma oficina de grafismos para fazer esses estudos e para que eles tivessem uma noção dessa técnica de reinterpretação, né, que eu fiz a partir desses primeiros experimentos. Então, isso é um pouco, né, do que se deu à pesquisa. A pesquisa ela se amplia, né, ao longo que ela acontece. Por exemplo, se amanhã eu faço uma oficina, isso já é um resultado da pesquisa, então a pesquisa ela ainda está em andamento e eu acredito que vai ficar por muito tempo. Ela tem essa ética e esse respeito diante dos povos, né, originários, que são os povos cariris,
e diante de devolver para a comunidade. É sempre com esse pensamento de levar as pesquisas para as escolas, para que os professores possam ter acesso, para trabalhar nas disciplinas tanto de história quanto de artes visuais, como qualquer outra, porque eu acho que as oficinas e as disciplinas elas podem ser integradas, né, a partir do olhar de cada professor. E aí o próximo passo dessa pesquisa é que esse material, né, escrito e esse material artístico ele possa ser disponibilizado para as escolas, principalmente de rede de ensino público e principalmente da região do Cariri. Então aí são projetos futuros, né, para que esse material ele possa ser produzido com qualidade legal, fisicamente e também virtualmente, e que para isso possa chegar às pessoas. Então eu finalizo essa nossa partilha, né, falando dessa importância, seja de qual lugar você esteja ouvindo, mas é bastante importante você valorizar a sua cultura, o ambiente em que você vive, né, e enquanto pesquisador você também ter essa ética de devolver para as pessoas.